sou a Maria Clara, eu faço letras de licenciatura na PUC de São Paulo e hoje eu e mais duas colegas, a Luísa e a Sofia, vamos falar sobre a língua portuguesa na BNCC, mais especificamente como o português brasileiro é considerado na parte de língua portuguesa da Base Nacional Comum Curricular. Outro ponto importante também é que às vezes alguns educadores acabam esquecendo de reforçar exatamente essa questão linguística e alguns termos que são usados de formas diferentes para as mesmas coisas acabam sendo esquecidos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente chama o pão francês de pão francês. No litoral de São Paulo, algumas pessoas chamam de média. Média aqui em São Paulo seria o café preto. Ou, por exemplo, a mandioca, que em alguns lugares é chamada de aipim, ou a carne moída, que na região do sul é chamada de guisado. E a gente sabe que não é possível ensinar toda essa questão exata de variação, mas é importante reforçar isso para os estudantes entenderem a riqueza linguística que o Brasil possui e entender que nem tudo é certo ou é errado. E uma coisa boa que a gente pode observar atualmente é que alguns jornais grandes, como o Jornal Nacional, não estão mantendo o sotaque considerado padrão dos jornalistas, que seria o sotaque paulista. O sotaque de cada um agora ele pode ser mantido por aquele que fala a notícia ou qualquer matéria respectiva do dia, do jornal. Então a gente decidiu, pensando nessas questões, abordar português brasileiro na BNCC. Antes de mais nada, eu vou definir o que é a norma culta e por que a norma culta e a norma padrão não podem ser definidas como a mesma coisa. A norma culta designa um conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso dos falantes letrados em situações mais monitoradas de fala escrita. Já a norma padrão é a construção abstrata e idealizada de uma determinada língua, encontrada nas gramáticas tradicionais, com o objetivo de servir de referência a projetos políticos de uniformização linguística. Ao analisarmos a BNCC, identificamos uma lacuna significativa: a falta de especificidade nos aspectos linguísticos da norma culta. Embora a BNCC estabeleça a norma culta como um padrão de excelência na comunicação escrita, surgem questões cruciais sobre como interpretar e aplicar essa norma em um país tão diverso linguisticamente como o Brasil. A ausência de orientações claras cria desafios práticos, especialmente diante da rica diversidade linguística em diferentes regiões. Essa variedade inclui expressões, pronúncias, formas de dizer e construir as frases e peculiaridades que tornam o conceito de norma culta pouco claro e, por vezes, é difícil de ser aplicada de forma consistente. Essa falta de especificidade pode levar a interpretações diversas e contraditórias sobre o que constitui a norma culta em contextos diversos, em diferentes situações de usos da língua, em regiões de classes sociais diferentes. Diante da complexidade da língua portuguesa no Brasil, permeada por variações regionais, sociais, situacionais e históricas, percebemos a necessidade de uma abordagem mais minuciosa e adaptável. Os critérios para se definir o que seria a norma culta no português brasileiro envolvem aspectos fonológicos, gramaticais, lexicais, sintáticos e enunciativos. Aplicá-los em situações linguísticas diversas é desafiador, considerando as formas particulares de expressão em diferentes regiões e comunidades. Precisamos de uma definição mais clara das características do que seria a norma culta no português brasileiro, uma compreensão que vai além de uma abordagem flexível. Isso implica reconhecer e respeitar as nuances regionais, sociais e culturais que moldam a linguagem em nosso país. A complexidade intrínseca da língua portuguesa no Brasil requer uma abordagem mais refinada. Devemos evitar uma padronização rígida, que poderia desconectar a norma culta da rica realidade linguística e cultural do país. Em resumo, a norma culta deve ser percebida como uma referência flexível, capaz de se adaptar a peculiaridades que enriquecem a diversidade cultural brasileira. Ao promover a norma culta, devemos fazê-lo com sensibilidade, valorizando a diversidade linguística e permitindo uma comunicação eficaz que respeite as diferentes formas de expressão em nossa sociedade. O desafio é grande, mas a recompensa é uma comunicação mais inclusiva e autenticamente brasileira. Egon Rangel
Gabriel, professor e assistente mestre do Departamento de Linguística da PUC São Paulo, enfatiza em um dos seus artigos publicados que, apesar da BNCC, de uma certa forma, citar vários documentos oficiais como PCN e orientações curriculares como essas fontes de pesquisa e de estudo, ela pouco enfatiza de maneira clara e objetiva aquilo que diz respeito à concepção da língua, ao que diz respeito a noções importantes como, por exemplo, a modalidade, o letramento, o gênero, mas especialmente sobre o Estatuto da Língua Nacional da Língua Portuguesa. A BNCC, por exemplo, pouco enfatiza e pouco esclarece que muitos brasileiros não possuem o português como sua língua materna, ou que há comunidades que reivindicam seus direitos linguísticos específicos, como, por exemplo, as línguas indígenas, as línguas dos imigrantes, de quilombos, ou até mesmo as utilizadas em fronteiras. No que se diz respeito ao português brasileiro, é possível dizer que atualmente o seu reconhecimento tem tomado um certo espaço significativo tanto naquilo que se diz respeito à história da sua formação, quanto nas suas particularidades gramaticais e lexicais. Na BNCC, por exemplo, não há referências significativas do português brasileiro, e o que vem, de uma certa forma, incentivando vários pesquisadores e educadores a tornarem o português brasileiro como esse objeto de estudo e de aprendizagem, mas que, principalmente, seja capaz de substituir o português europeu, que em muitos casos ainda continua sendo uma referência implícita da disciplina. Portanto, a gente pode dizer que, mesmo que a BNCC reforce uma certa preocupação e cuidado com a formação linguística do indivíduo, é de se estranhar e de se questionar um pouco esse distanciamento de programas federais, como o PNLD, Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que, por exemplo, inclui o português brasileiro entre esses critérios de avaliação dos livros didáticos da língua portuguesa. Por fim, finalizando o nosso vídeo sobre a falta de ênfase no português brasileiro, é possível perceber que, apesar da BNCC dar destaque à questão da variação linguística no ensino da língua, não há uma definição minimamente formulada sobre o que seria a norma culta do português brasileiro. Sendo assim, isso acaba resultando em muitos desafios na prática do ensino e reforça o preconceito linguístico proveniente dos próprios educadores de português. Então, quando eles tentam, por exemplo, corrigir a questão do sotaque, isso reforça muito a questão do preconceito linguístico. Sendo assim, é necessário que isso fique claro para todo mundo, tanto para os professores, quando eles vão fazer o plano de ensino, quanto para os alunos, porque a gente tem que entender que o Brasil é um país muito grande e que isso vai resultar em muitas questões diferentes, muita cultura diferente, muita fala diferente, jeito de se expressar pela fala. Então, isso precisa ficar em evidência, porque o Brasil possui muitas falas, muitos sotaques, muita variação. E quando a gente ensina uma língua, é importante a gente tentar trazer o que ela carrega em si, seja o português, seja qualquer outra. Mas, como estamos no Brasil, falar sobre essa questão do português brasileiro é de extrema importância. Então, muito obrigada por assistir, obrigada por ter ficado até o final. E assim a gente finaliza nosso vídeo.